Pessoal, cortou o vídeo anterior porque eu estava sem bateria e cortou. Então eu estava falando. Ai, deixa eu ver se eu lembro que eu estava falando no vídeo anterior. Tá muito calor. Eu estava falando que no ensaio, né, que os atores fazem, no último ensaio aberto, né, em que faz tudo como se fosse, né, e coloca a plateia, o intuito é esse, é colocar a plateia ali, plateia estratégica e específica, as coisas não vão tão quanto normalmente, porque tem plateia. É só colocar alguém, pode ser família, pode ser o mais próximo possível, né? O mais assim intimista possível, e às vezes até por isso que você fica mais nervosa, você fala de forma diferente. Eu tô em casa, tô sozinha, mas se tivesse alguém aqui e eu estivesse lendo o livro, eu estaria mais, né? Eu faço parte de um clube do livro de inteligência artificial, do Alan Nicholas, não sei se vocês conhecem ele, um cara com uma barba e um óculos, sempre com lente amarela, bem característico, se você souber, você vai saber quem eu estou falando, que fala sobre inteligência artificial. A gente tem um clube do livro que se encontra todas as manhãs, de segunda a sexta, lendo o livro no Discord, que é um aplicativo, e a gente não se vê, a gente somente lê com o intermédio da inteligência artificial. A gente lê em voz alta para todo mundo, mas só de eu estar ali com eles, né, são pessoas que até eu não conheço fisicamente, né, presencialmente, mas já tenho certa interação durante muito tempo, e só da gente estar ali e lendo, eu leio de forma diferente do que eu leio aqui para vocês, que ambos eu estou lendo em voz alta, mas ali eu estou com algumas pessoas ali, 8, 9 pessoas ali juntas, lendo, é diferente, né? E o que falam no teatro, especificamente, para quem é de teatro, né, é que o primeiro dia tem um nervosismo muito grande, né? Ainda mais para quem ainda nunca fez uma peça de teatro, né? Seu coração bate, você vai sentir que aquele holofote na sua cara te cega, você nem consegue ver o público, mas você sente ele, você sente a respiração, a risada, né? Você ouve muito ele, né? Já que você está assim meio cega da luz, a potência, né, auditiva é muito grande. Por isso que qualquer fala, espirro, etc., que esteja acontecendo na plateia, é muito mais alto para o ator, e aquilo desconcentra mesmo o ator, porque ele já está cego, né, em sua visão para a quarta parede, para a plateia, né? Então vem aquele holofote e ele tem que olhar, né? Ele não vai olhar direto para o holofote, mas ele tem que olhar para cá, por exemplo, né? Muitas vezes. E o primeiro dia é de nervosismo, mas você vê que você consegue, que você pode, que deu certo, que deu tudo certo. Todo mundo aplaudiu, ficou feliz ao final. O segundo e o terceiro dia são os dias mais complicados. Não sei se vocês sabem disso, porque você viu que você pode, você viu que deu certo, você ganhou um aplauso, você tirou aquele estigma do dia da abertura, em que possivelmente vão muitos críticos, vão convidados, você sabe que são convidados, famílias, né, atores que você conhece, é uma plateia um pouco mais amiga do primeiro dia, né? O segundo dia não é uma plateia tão amiga, e você já teve a experiência que deu certo. E é no segundo e no terceiro dia que você erra. Entendeu? Porque você já está relaxado. E você já viu que deu certo. Já foi, sei lá, bateu palma, ovacionado e tudo. Mas você relaxa. Então o segundo e principalmente o terceiro dia são os dias de erro. E erros assim, bobos, né? Porque você relaxou, mas você está ali na presença né, das pessoas. Então, só para a gente fechar o pensamento do dia anterior que me perdi. Mude o contexto. Há ocasiões em que o cantor não se conecta com uma canção, como o ator cuja leitura do texto é monótona. Pode valer a pena criar um novo significado ou uma história pregressa adicional para a letra da música. O cantor de amor pode soar diferente se for cantada para uma alma gêmea há muito perdida
para um parceiro de 30 anos atrás, com quem você não se dá bem, para uma pessoa em que você viu na rua, mas com quem nunca falou, ou para sua mãe. Sugeria a um artista que cantasse uma canção de amor escrita para uma mulher, como se fosse um louvor a Deus. Podemos tentar muitas variantes para cantar a mesma música, sem mudar nada da letra, para ver qual versão traz à tona a melhor execução. Contexto. É isso que os atores às vezes entram para poder chorar, por exemplo, né? Uma simples. Por que você chorou? Às vezes aquela cena não tá num tom de choro, ou principalmente para você naquele momento. Né? Para você que de repente o teatro, você vai todo dia repetindo, mas você tem partituras corporais, partituras, né, emocionais, partituras vocais, da onde você tá, o que você tem que fazer, você anda 3 passos para cá, você para, aí você olha para cá, aí você faz assim, aí você senta nesse momento quando você está falando essa frase, né? São partituras que não só são verbais, são emocionais, então agora chora, agora grita, agora respira fundo, né? Agora senta, agora vai do palco para lá e para cá e atravessa o negócio todo. Né? E isso é muito interessante quando você contextualiza isso. O ator ele sempre pergunta, né, da onde esse personagem está vindo, ainda mais se não tem um histórico, ainda mais se ele tem que chorar ou que ele tem que exprimir. Imagina a primeira cena de uma peça de teatro, a pessoa chorando. Pô, o cara cru, o cara frio, entrando ali e chorando. O cara tem que estar trabalhando aquela emoção e aquele background, aquela história por trás, aquele enredo por trás, para chegar numa emoção desse jeito. O cara que faz cinema, que faz televisão, vamos supor, ele matou alguém, a filmagem foi há 2 dias atrás. Aí, agora, a filmagem é da cena logo depois que ele matou alguém, que ele tem um ataque de pânico, com a arma na mão, com sangue no rosto, porque ele matou alguém. No filme, a gente vai ver ele matando alguém e logo depois ele tendo um ataque de pânico. 1 segundo entre uma cena e outra, junta, e só que ele tem que pegar a emoção, vocês já pensaram isso? A emoção dessa cena, de onde ele saiu dessa cena. Imagina que essa cena ele matou alguém e saiu pela porta correndo. Aí aqui ele tá entrando numa porta correndo, sentando e se debulhando em lágrima. O nível emocional que ele saiu aqui dessa porta tem que ser um nível emocional que ele entrou nessa porta e vai entrar num giratório aí emocional e vai chorar pra caramba e vai se debulhar. Só que entre uma cena e outra teve uma semana, teve 2 dias. E você tem que contextualizar, você tem que trazer a história por trás, para você chegar nesse nível aqui e continuar essa cena. Essa é a maior dificuldade, às vezes, para um ator. Para mim era, quando eu atuava. A maior dificuldade é você trazer o mesmo patamar emocional de uma cena para outra, sem corte emocional, sendo que houve o corte de gravação, houve o corte de tempo, houve o corte temporal grande entre uma e outra, né? Então o autor precisa ter um trabalho de contextualização para ele chegar emocionalmente onde que ele estava. E isso é muito interessante aqui que ele coloca, né? Para quem você faz, por que você faz, como você faz, você vai contextualizar aquilo, e ele focou muito aqui no para quem, né? Para mãe, para aquele amor de 30 anos atrás, é para quem. A depender do para quem, você muda a sua interlocução. Se você está falando com o seu chefe, é um tipo de voz, um tipo de postura. Se você está falando com a sua mãe, é um tipo de voz, um tipo de postura. Se você está falando com o seu cachorro, é um tipo de voz, um tipo de postura com uma criança. Você no mesmo estado emocional, você muda, porque o seu interlocutor mudou. Você vai falar com uma criança, que bonitinho. Aí você vai falar com um cachorro. É diferente. Você vai falar com a sua mãe, você vai brigar. Só que você está num estado emocional muito parecido. Só que quem está na sua frente vai mudar o jeito que você vai agir. Então, um contexto que ele trouxe
já que antes ele tinha falado do cenário, né, o contexto que ele trouxe aqui é mais assim situacional, em vez de contextual, eu digo. Altere o ponto de vista. Uma técnica que às vezes usamos no estúdio é deixar o volume dos fones altíssimo. Quando todos os sons explodem no ouvido, há uma tendência natural de tocar muito mais baixo para restaurar o equilíbrio. É uma mudança forçada da perspectiva que pode produzir uma execução delicadíssima. Até os vocais podem ser sussurrados, porque qualquer coisa além disso seria excessiva. Por outro lado, para convencer alguém a cantar mais alto, com mais energia, podemos pedir que baixe o volume do vocal, do fone, para que sua voz seja encoberta pela música. Seja qual for a situação, quando a tarefa é difícil, sempre há um modo de projetar o ambiente para incentivar naturalmente a execução desejada. Num espetáculo, montar a luz de forma que o artista veja o rosto do espectador ou não, veja ninguém, altera a atuação. É o que a gente estava falando. Se o artista usa fones de retorno e só ouve a música que toca, não a reação do público, faz uma leitura muito diferente quando os gritos da multidão se misturem. Vale experimentar diversos cenários para observar o que produzem e encontrar a performance que você quer. Tudo isso é proposta e vai mudar um interlocutor, né? Se aqui ele está falando de música, né? Se você está num palco intimista, quem mora no Rio de Janeiro já teve a oportunidade de ir na Casa de Cultura Laura Alvim. A Casa de Cultura Laura Alvim é uma casa grande, em frente à praia de Ipanema, no final de Ipanema, perto do Arpoador, um centro cultural maravilhoso. Costumava ser, era onde eu fazia minhas aulas de teatro, com o diretor Daniel Hess, para mim, um dos maiores diretores de teatro da humanidade, muito foco no corporal, ele. Tá? E nas dinâmicas corporais. Ele é fantástico, já dirigiu diversas peças aí com pessoas assim muito famosas, e desde Shakespeare e peças aí dos globais. Mas anyway, a Casa de Cultura Laura Alvim era um local que eu estava toda semana, né? Lá tem cinema, teatro, exposições, as aulas de teatro, as aulas, né, os cursos aí de pintura, etc. Mas também tem uma parte que é um museu, que é a Casa de Laura. Laura Alvim, Casa de Cultura Laura Alvim, a Laura Alvim morava lá, era a casa dela, e muito tempo atrás, quando Ipanema não era a Ipanema que a gente conhece hoje. Tá? A vista maravilhosa, é claro, mas aquela casa era conhecida naquela época como uma casa totalmente cultural e artística. Uma pessoa que recebia seus convidados para saraus, para leituras, para músicas e muito mais. E era uma fervilhança cultural daquele momento. Ela chamava para eventos, ela chamava para músicas, e a nata, né, de músicos, escritores, se encontravam naquele lugar para cantar, para dançar, para escrever, para falar e fazer arte. Uma parte daquilo ainda continua como era antes. Se você for visitar, é muito interessante, porque você consegue imaginar o que a Laura Alvim fazia naquele momento. E aquele encontro ali parecia ser fantástico. A sala onde ela recebia os convidados é uma sala que descia, né? Você estava aqui, tinha um corredor, os quartos, a sala e tal, mas aí depois a sala descia e ficava para baixo, né? Você descia uma escadinha e a sala ficava para baixo. Então ela ficava como se fosse numa redoma, com uma janela que dava para a praia. Olha a vista, que linda. E todo mundo descia ali naquele cubículo relativamente, né? Hoje a gente acharia pequeno, mas naquela época devia ser relativamente grande. Em que ficava ali piano, ficavam ali cadeiras, e naquele local ali faziam-se músicas, recitais e muito, muito mais. E era um local muito privilegiado, e você sente a vibração daquele local.
aquele contexto, sabe? Para quem mora no Rio ou está visitando o Rio, um ótimo local para... Vou começar a dar dicas assim também, culturais interessantes, um ótimo local para visitar. É uma casa que teve uma reforma recente, né? Então ela está bem melhor do que já teve quando eu fiz as aulas. Daniel Hertz dá aula lá com a sua ex-esposa, Susana Kruger, uma outra grande diretora de teatro. Vale a pena assistir uma peça de teatro lá, vale a pena... As salas são muito pequenininhas de cinema, mas são filmes alternativos, são interessantes, são os filmes que não estão no grande rolê, vamos dizer assim, né, dos Kinoplex. Mas vale visitar lá, tomar um café, né, ali em frente à praia, um local maravilhoso, né, mas o que eu perdi, minha gente. O contexto aqui que eu estava falando é porque a Laura Alvim criava contextos maravilhosos para a arte. Quem sabe um dia eu vou me tornar essa pessoa. Eu quero ter uma casa grande para receber meus amigos e recitar poesias, tocar músicas, falar sobre arte. Hoje eu faço aqui, em casa, sozinha. Eu estou vendo aqui meu ateliê, minhas obras de arte, aqui a minha cozinha, aqui a sala, lá para dentro do quarto. E estou aqui com vocês todos os dias, lendo, falando, né? E espero um dia criar um movimento contextual, né? Com um contexto, com uma comunidade criativa em que a gente seja propulsores, que cada um tome ação e se engaje, né? Autoengajante, autopropulsores, uma comunidade que a galera tenha um tesão de estar lá junto, assim como eu tenho aqui com vocês todos os dias falando, né? Então, assim, você trazer um contexto diferente, você já muda. E eu espero que aqui eu esteja trazendo esse contexto para você, eu esteja te puxando, né? Tem uma frase que fala: se você é o mais inteligente da sala, você está no local errado, você tem que ser o mais burro da sala. Busque contextos que te puxem para cima, né? Busque o contexto em que você é o mais burro, é o mais despreparado, é o mais, assim, sem tanto currículo. Esteja em mesas, em salas, né, em reuniões em que você aprenda. Esse que é o ponto. Eu queria estar lá com Laura Alvim nos encontros e saraus dela. Até o ponto de vista. Ele falou do volume altíssimo aqui, né? Ok, componha para outras pessoas, o interlocutor. No caso de um músico que geralmente compõe o próprio material, sugiro: imagine que um artista favorito lhe pedisse que compusesse uma música para seu próximo disco. Como seria a música? Ao criar algo que deixaria você empolgado, se ouvisse seu artista favorito executar, o processo se despersonaliza e permite que o compositor se liberte de si mesmo. A canção exemplar de empoderamento feminino, You Make Me Feel Like a Natural Woman, composta por Carole King e Jerry Goffin. King e depois, é claro, Aretha Franklin cantou. Fiquei surpresa ao saber que Goffin compôs a música e King a letra e King a música. Às vezes peço ao músico que escolha um artista cuja letra, cujo ponto de vista sejam muito diferentes deles, para evitar a mesmice que o tempo pode causar na carreira. Quando um artista é realmente fanfarrão, podemos escolher um letrista mais vulnerável e de fala mansa. Se você tende a compor no estilo X, pode ser interessante escolher um artista que seja o extremo oposto de X. Isso não significa que a letra será boa, só é interessante ver aonde chega e às vezes leva você diretamente aonde você está indo. Com os outros exercícios, esse pode ser aplicado a qualquer ofício. Se você é pintor e criar uma obra no estilo de um artista favorito, pode abrir um canal e trazer resultados interessantes. Muitos artistas têm alguma ideia de qual é a especialidade e, em última análise, essa é uma limitação. Portanto, é útil sair de si mesmo e entrar na especialidade de outra pessoa. Totalmente, totalmente.
Isso na verdade, isso é muito importante, não só que ele colocou o título aqui, compor para outra pessoa, que você está falando da interlocução, mas aqui ele entrou em outro ponto, você se colocar disposta a entrar em outro estilo, em outro tom, né, em outro momento histórico, e com outra abordagem, com outra cabeça, né? Isso, para quem escreve, se chama eu lírico. Por exemplo, eu sou uma mulher que escrevo poesia, eu sou 40 e poucos anos, branca, moro aqui em Rio de Janeiro, Niterói, e etc e tal. Ok, mas o meu eu lírico, a minha voz que escreve é outra. E esse é o primeiro ponto para se pensar quando você está fazendo uma obra de arte. Muito a escrita utiliza esse desafio, né? Quem é o seu eu lírico? Ok, você está escrevendo. Mas quem é o seu eu lírico? Porque o meu eu lírico pode ser um homem de 70 anos ao final da vida que quer deixar um escrito, um memorando, né, umas cartas ao jovem artista, para artistas que estão começando com 11, 12, 13, 15 anos ao ofício da arte agora. E meu eu lírico, aos altos dos 70 anos, quer deixar os maiores aprendizados. Então, eu me transvesto desse eu lírico, eu tenho que pensar como ele, eu tenho que respirar como ele, eu tenho que analisar como ele, e eu tenho que me exprimir, né, já que foi usado esse verbo, me exprimir como ele no papel. Então, quando você faz isso para pintura ou para outras coisas, isso se torna cada vez mais interessante. Você tem a voz, né, com questões etnográficas e características desse eu lírico, por exemplo, mas você tem questões situacionais, históricas, né, contextos históricos que você pode se posicionar de maneira diferente. Aquilo vai dar ao seu eu lírico uma voz diferente. É muito importante usar um eu lírico, né, para se proteger também, para contextualizar e para trazer maior riqueza, que é o que ele está falando aqui, né, maior riqueza na sua mensagem, no seu discurso, e você saber exatamente quem é essa persona, não só a persona para quem a gente escreve, mas a persona do nosso eu lírico, porque pode não ser a gente que está escrevendo, né, de pele e osso. Pode ter um interlocutor ali naquele meio. Isso é bem interessante. Até a próxima leitura.